Bom dia a todos. Iniciar agradecendo pelo convite, logo novo, né? Passamos bastante nesses últimos meses. E dizer que é uma alegria muito grande voltar a João Pessoa, voltar para ele. Eu sou paraibano de Itaperuá, fiquei feliz. Itaperuá apareceu ali, né? Como produtor de alimentos. E agradecer e parabenizar pelo evento da iniciativa. Bom, assim como o professor Gustavo, eu fiquei feliz por ele ter quebrado primeiro, eu também vou falar aqui embaixo. O professor não consegue falar muito sentado, pelo menos eu. Não segura até o... Ok, bom dia. Bom, conforme já apresentado, eu sou o professor Bergson Bezerra, sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, voltado ao Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas, né, onde atuo no curso de graduação em Meteorologia, e também desde 2014 eu atuo sou membro permanente do programa de pós-graduação em Ciências Climáticas, né? Lá a gente colidera com os colegas as nossas atividades de pesquisa do GEOMA, né, que é o Grupo de Estudos Observacionais e de Modelagem da Interação Biosfera-Atmosfera, e também coordenamos, dentro do grupo de laboratório, a gente coordena esse LAPLAS, que é o Laboratório de Meteorologia Aplicada aos Ecossistemas Terrestres, né? Bom, me convidaram para falar sobre Caatinga, né? Não sugeriram um título, eu sugeri o título aí, o papel da Caatinga no ciclo biogeoquímico global do CO2, né? E aí a gente espera que a gente traga alguma contribuição para essa discussão, conforme o rapaz falou aqui, o Gustavo, né? Que é a conversa de que vai usar as áreas as áreas degradadas, tal, mas na verdade a vegetação densa e preservada está sendo queimada, né? Está sendo tudo isso. Bom, só contextualizando um pouco das mudanças climáticas, é um ciclo vicioso, né? Digamos assim, hoje no estágio, né? Tudo começa com as emissões dos gases de efeito estufa, especialmente o CO2, né? Isso desencadeia o aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura global, que gera mudanças climáticas, e como principal resultado nós temos aí a explosão dos eventos extremos, né? Os eventos extremos são aqueles eventos fora, né, do valor estatístico médio esperado, né, acima do esperado ou muito abaixo. Então, você tem secas, enchentes, né, cada vez mais frequentes e mais intensas, né, e ondas de calor, principalmente. E no nível que estamos até hoje, atualmente, né, esses próprios eventos extremos já são, né, já são gatilhos para novas emissões, e aí o sistema hoje já está num plano de retroalimentação, né? Falando do ponto de vista físico, qual é o efeito do CO2 no aquecimento global, né? Aqui você tem uma atmosfera normal, concentração de CO2 dentro dos níveis normais, né? E a atenção eu chamo para essa parte aqui, né? Aqui a radiação solar não tem muita coisa. É essa que é a radiação de onda longa, que é a radiação do calor, né? Então a Terra, ela libera calor para a atmosfera, que parte dele é retido pela concentração dos gases de efeito estufa, que gera o efeito estufa. E às vezes a gente, de tanto ouvir falar a associação mudanças climáticas com efeito estufa, a gente acha que o efeito estufa ele é algo maléfico, mas na verdade ele é um efeito, um fenômeno, um processo, como queira, de extrema importância para a vida do planeta, né? O principal função dele, a principal função é ser o regulador térmico da Terra na atmosfera. Então, por quê? Porque ele retém parte dessa radiação que é emitida pela Terra e devolve de volta para a superfície. E isso faz com que, por exemplo, dentre outros efeitos, você ter, logo após o pôr do sol, inicia-se uma queda de temperatura natural, mas essa queda ela não é tão acentuada por conta do efeito estufa. Ele é quem vai mantendo, controlando essa perda de calor para que não seja uma queda tão brusca de temperatura, e aí a gente atingiria níveis de temperatura talvez não suportado pelas formas de vida que existem hoje, né? Agora nós estamos aqui, quando você tem uma atmosfera muito rica em CO2 devido ao aumento das emissões,
que advém de atividades industriais, queima de combustível fóssil, desmatamento, etc. E aí o que é que acontece? O efeito estufa ele está sendo intensificado, ou seja, ele está retendo a quantidade de energia que é emitida pela Terra numa porção muito maior e a quantidade que está sendo devolvida também passa a ser maior. Se você comparar essa setazinha aqui, que é o calor devolvido pelo efeito estufa numa condição normal, está bem mais magrinha do que quando você tem o efeito global intensificado. Então, nós estamos vivendo, né, um período de aquecimento global, pela exceção da palavra, ou seja, o aumento da temperatura média terra-atmosfera. E como eu sou físico de formação, puxou um pouco para a minha sardinha, né? Como é que a gente, qual é o comportamento da atmosfera num ambiente mais quente? Então, a gente tem que lembrar que a Terra, a atmosfera, ela é uma máquina térmica, né? Então, se você tem uma adição de calor, você necessariamente você vai ter um aumento da energia interna e aumento da realização do trabalho. Como é que se daria, como é que a gente entenderia isso do ponto de vista da atmosfera? Você tem a atmosfera que está recebendo mais calor. Então, a sua energia interna ela está muito mais intensa. Ela tem muito mais energia para calor, propriamente dita, como tem muito mais energia para evaporação de água, etc. Então, o resultado disso é que os sistemas climáticos responsáveis por chuva, por aquecimento, etc., eles estão ficando cada vez mais intensos. E aí a atmosfera sempre, a atmosfera, como a natureza de uma maneira geral, ela busca o equilíbrio. Como é que ela vai equilibrar isso? Descarregando de alguma forma, e aí é o trabalho que ela está realizando, descarregando em eventos extremos. Você está tendo sistemas de geração de chuva cada vez mais intensos, né? Cada vez mais frequentes, e quando você não tem a água na conversa, você tem aquecimentos exacerbados, ou mais ondas de calor que vivem a Europa, Estados Unidos, etc., frequentemente, né? Aqui alguns cartazes que eu achei interessante, mesmo em inglês, né? Acordem, não há um planeta B, né? Eu achei isso bem interessante. Bom, mas qual é o papel dos ecossistemas terrestres, das florestas, né, principalmente, na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas? A resposta está ali, é no ciclo do CO2, né? E aqui, para a alegria de Banúbia, coloquei a figura. Uma vez eu falei isso, foi em Patos, né? E eu procurei na internet e botado um pé de soja aqui. Vamos reclamou, mais um pé de soja? Aí eu busquei e achei aí uma silhueta da caatinga. Pé de soja. Não fazia sentido, né? Bom, então aqui você tem um ambiente. Bom, representei aqui genericamente a caatinga, né? Com a radiação solar e vegetação verde, e aqui embaixo com água, né? Com a presença de água. Isso é o necessário para um dos principais processos ecológicos, que é a fotossíntese, que é a absorção de CO2 da atmosfera para a conversão de biomassa, né? Isso a gente chama de GPP, ou produtividade primária bruta do inglês, né? Que é a quantidade de CO2 absorvida de forma bruta da atmosfera. No entanto, as plantas, assim como o solo, através da atividade microbiana, da decomposição da matéria orgânica e tal, ela devolve parte desse CO2 para a atmosfera, através da respiração autotrófica e a respiração heterotrófica. Aqui a gente trata as duas juntas como respiração do ecossistema, né? E o que a gente estuda é o NE, que é do inglês Net Ecosystem Exchange, o inglês de nós não é muito bom, mas a gente tenta, que a tradução literal é o saldo líquido das trocas de CO2, das trocas de gases de CO2, que é a diferença entre a produtividade primária bruta, que é absorvida, menos a quantidade que é emitida. E aqui é onde está o interesse para avaliar o papel do ecossistema na mudança climática, dentro do sistema climático. É se ele se comporta como CO2, quando você tem uma produtividade, uma absorção maior do que a respiração, ou ele é uma fonte quando o GPP é menor do que a respiração. Ou o caso de neutralidade, se eles forem iguais. E aí parece bastante óbvio, né? Bastante óbvio. Se a gente perguntar aqui, provavelmente a maioria vai dizer, não, a Amazônia é um subduto sempre, e a Caatinga deve ser uma fonte sempre, que aliás ainda tem gente que acredita nisso, né? E a gente vai mostrar que não, né? Bom, falando um pouco do bioma Caatinga, é típico do semiárido brasileiro, né? É classificado aí dentro da botânica ou ecologia, não sei como é, SDTF, né? Floresta tropical sazonalmente seca, né? Sazonalmente seca. Ela se estabelece em regiões com estação de seca superior a 6 meses, de forma ininterrupta.
Aqui no neotrópico, elas ocorrem em torno da bacia amazônica, né? O semiárido, algumas regiões ali, Peru, Bolívia, o Caribe até o México, né? No sul dos Estados Unidos. Porém, a caatinga ela é a única SPDF que é considerada um ecossistema, né? Porque as outras ocorrem como manchas dentro de um ecossistema maior predominante. Então, o único que é considerado um ecossistema é a caatinga. Então, daí a importância é muito grande. E é exclusivamente brasileiro, como a gente sempre gosta de falar isso, né? E está aqui a prova, todos os nossos biomas, eles transpõem os nossos limites territoriais. A caatinga é a única que ocorre totalmente dentro do território brasileiro. Aqui, devido a esse termo sazonalmente seca, é por conta disso, né? Ela se apresenta exuberante, bonita, né? Com todas as suas funções fisiológicas, metabólicas aí, plena na estação chuvosa, mas na estação seca ela entra nesse estágio de letargia, de senescência, né? Se a gente disser que ela é semelhante ao urso polar, não seria nenhum exagero. O urso polar durante o verão, quando tem alimento, tem energia, e eles saindo da hibernação. Então, não são coisas diferentes, mas tem comportamento bem similar, né? E aí, infelizmente, por esse aspecto, né? Principalmente na estação seca, que é a maior parte do ano, né? Tem ambientes no semiárido que tem mais de 6 meses de seca. Ela permanece nesse estágio aí, seca, né? Para quem não conhece, acha que ela está morta, mas na verdade ela está se fingindo de morta, né? Esperando a próxima estação chuvosa. E aí são esses, pelo menos eu já ouvi esses tipos de comentário. É um ambiente mórbido, é um ambiente hostil, é um ambiente desolador, né? Mas eu duvido muito que alguém fale isso do Central Park de Nova York. E também tem uma época do ano que ela é seca e mórbida do mesmo jeito da caatinga, né? Porque são plantas que têm uma certa semelhança, são chamadas de plantas decíduas, né? Que têm uma sazonalidade, porém, por motivo diferente. A caatinga é por estresse hídrico e aí é por estresse térmico ou estresse energético, né? Bom, e aí a conversa, né? A resposta final, a caatinga é fonte ou é um subidor de CO2? Nós começamos a fazer essas observações lá do bioma Caatinga, lá em 2010, antes de 2010 um pouco, o pessoal do Pernambuco, depois o INSA, quando a gente se conheceu, o Vanup, Edilei, né, trabalhamos lá no INSA na época, e começamos a fazer esse tipo de observação no bioma Caatinga, né, que não existia nada até então, de observações das trocas de CO2, né? E depois veio o ONDA-CBC, que é um INCT, né, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é liderado pela Federal de Pernambuco, mas que congrega aí quase todas as universidades federais do Nordeste, alguns institutos de pesquisa, Embrapa, né, e alguns institutos internacionais. Está aí o site para quem quiser consultar lá o que a gente... E aí a gente foi iniciado, e aí o INSA meio que compilou esses resultados e esses estudos, e a utilização do sistema Edcovariance. Por que o sistema Edcovariance? Porque o sistema Edcovariance é o sistema padrão da FluxNet, que é FluxNet, né? A FluxNet é uma rede internacional de observações em todos os biomas do mundo, né? Isso aqui em 2015 era a rede da FluxNet no mundo inteiro. A Caatinga não tinha nenhum ponto, né? Foi bom, deixaram para a gente fazer. Hoje nós já temos um ponto na rede, que é o Incerto Talhada, mas vamos inserir outro, né? E o sistema é esse aqui. A base dele, fora outras medidas complementares. Que é o analisador de gases, é o mesmo, só que são fabricantes diferentes, e acoplado a um anemômetro sônico tridimensional. Isso faz observações em alta frequência na taxa de 10 Hz. Quer dizer, em uma hora a gente tem 360 mil dados de velocidade do vento, concentração de CO2 e de vapor d'água, para daí derivar um fluxo de CO2. Bom, não vou entrar muito em detalhes, porque o tempo também é bem curto, né? Bom, aqui são nossos pontos de observação: Campina Grande, São João, em Pernambuco, Serra Talhada, Serra Negra do Norte e Petrolina, né? E a gente compilou esses dados, obviamente eles não foram publicados em cada qual pelo seu grupo, mas a gente fez uma compilação para um artigo científico. E também fizemos comparação com todas as regiões da FluxNet, regiões semiáridas ao redor do mundo, e com alguns biomas da América do Sul, né? Então, esses aqui são os resultados. O verdinho é o GPP, o amarelinho é a respiração e o azulzinho é o NE. Por conversão de sinal, a gente considera o NE negativo, porque nós somos da atmosfera. Então, o sumidor de CO2 é tirando o CO2 da atmosfera, para a gente ele é negativo.
Quase todos os pontos, aqui é Campina Grande, Petrolina, São João, Serra Negra do Norte e Serra Talhada. Todos eles se comportaram, embora Petrolina aqui quase atinja a neutralidade, mas todos eles se comportaram como subduto de CO2. Aqui é uma compilação final, uma média final, né? A gente separou as torres que tem no Agreste e Ecótona, que é a transição para a Mata Atlântica, que é Campina Grande e São João, e as outras é no ambiente cristalino, olha só. E aqui nós temos, obviamente, a região ecótonas produz bem mais, a outra um pouco menos, né? A respiração quase são iguais, e aqui você tem o comportamento médio. E aqui nós temos uma métrica que é a medida da eficiência do uso de carbono. E usamos o NEP, que é o mesmo NE, só que a gente multiplica com menos 1 para ficar positivo, né? Porque não faz sentido um indicador negativo. Estou terminando. Aqui é os nossos resultados, com todas as regiões da América do Sul e com todas as regiões secas do mundo, né? E aqui onde está a chave do problema, né? A Caatinga está aqui, olha a produtividade dela, pouco mais de 1.000 gramas por metro quadrado por ano. Mas a respiração é bem mais baixa. Embaixo são os verdinhos, é o saldo. O saldo da Caatinga é quase um dos maiores, né? Olha Santarém, Floresta Amazônica. Produção quase 4.000 gramas, mas a respiração também é quase 4.000 gramas. Quando a gente olhar o tamanho do efeito dele no sistema climático, ele é menor do que o da Caatinga, pelo menos nesse conjunto de dados, né? E o saldo médio da Caatinga está aí, 5,2 toneladas de carbono por metro quadrado por ano. Isso é a média dos 5 pontos que a gente apresentou. Aqui é a eficiência, né? Todas as regiões do mundo. A Caatinga só ficou atrás desse ponto aqui na Espanha, isso valor médio, né, em torno de 0,38, né? Mas individualmente, nos nossos pontos, teve ponto que ultrapassou 0,62, só que a média dos 5 caiu para 0,38. Então, as nossas considerações finais, né, isso hoje, pela primeira vez, assim, seria muita arrogância, mas é que a gente tem hoje dados que nos reforçam o argumento pela luta, pelo aumento da preservação, haja visto que a Caatinga é o ambiente menos protegido dos biomas brasileiros, né? Pedimos reforço para pedir mais recursos para a pesquisa, estimular a preservação e o manejo sustentável, isso é um trunfo para a agricultura familiar, né? Porque a Caatinga mostra um potencial gigantesco para integração do pasto-lavoura, né, em busca da sustentabilidade, e também para rediscutir as compensações pelo desmatamento das áreas de Caatinga, conforme o professor reforçou, que são áreas preservadas para a instalação dessas torres. Não sei nem se existe esse tipo de compensação. E inserir nessas novas valorações. Então, quando você está desmatando um hectare de Caatinga para botar uma torre eólica, você tem que saber que você já está devendo 5,2 toneladas de carbono por metro quadrado por ano. Para a gente não cair nesse ciclo vicioso aqui, né? Do afã de ser ambientalmente correto, abastecer um carro elétrico a partir de um gerador a diesel. Ok? Muito obrigado, desculpa pelos excessos, professor.